Bom, gente, nós agora vamos dar início à nossa apresentação, que é sobre bronquiolite viral aguda em tempos de Covid. Quem vai apresentar é o Dr. Marcelo Barcela Brandão, que é coordenador administrativo, e vou passar a palavra para ele. Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos. Queria agradecer à professora Ângela pelo convite. É sempre um prazer estar aqui no Departamento de Pediatria e poder a gente conversar sobre temas importantes para a pediatria. Acho que a gente vai falar hoje muito mais para uma reflexão. A ideia é apresentar o que aconteceu nesse período de pandemia em relação aos casos de bronquiolites e vou mostrar também os casos internados na UTI. Então, a gente vai falar sobre a bronquiolite viral aguda nesses tempos aí de Covid, do que tem acontecido desde março, né, de 2020, mais ou menos, em relação às nossas internações, que quando foi que a gente começou a ter as medidas aí em relação à Covid, e como vocês vão ver, isso afetou de forma importante o atendimento em pediatria, tá? Então, só para a gente situar, né, um pouquinho da bronquiolite e um pouco também do Covid, vamos falar um pouquinho primeiro da bronquiolite. A bronquiolite é uma infecção viral, deixa eu só colocar aqui uma infecção viral do trato respiratório inferior, é um dos maiores agravos de saúde nas crianças e lactentes em todo o mundo, sendo o vírus essencial respiratório a causa mais prevalente de bronquiolite viral. São cerca de 34 milhões de novos casos de infecções de vias aéreas causadas pelo vírus essencial de forma global, né, ao redor do mundo, com cerca de 3 milhões e 400 mil admissões em hospitais. E a gente tem próximo de 200 mil mortes por ano, predominantemente no mundo desenvolvido. Aqui é só para mostrar a incidência dos agentes envolvidos, então aqui mostra, né, que o vírus essencial respiratório é realmente o principal agente envolvido, né, uma frequência que varia na literatura de 50% a 80%, né, seguido pelo rinovírus e pelo parainfluenza. Eu chamo a atenção que a espécie coronavírus, com exceção aqui do Covid, não havia como fazer incidência nessa época, é um agente capaz de causar bronquiolite nos pacientes e causar infecção com quadro de bronquiolite. Do ponto de vista de clínica, né, então ela é uma infecção baixa, né, você tem fatores de riscos associados à bronquiolite, principalmente em crianças com comorbidade, como cardiopatias congênitas, doenças crônicas do prematuro, né, displasia broncopulmonar ou outras doenças pulmonares, a própria história de prematuridade, pacientes com imunodeficiência e pacientes que tenham tido baixa concentração materna de anticorpo. Você tem uma transmissão através da via aérea, por gotículas que vão infectar, eles vão ser inalados e vão para as vias aéreas inferiores. A apresentação, você vai ter, após um período de incubação de mais ou menos 5 dias, vai ocorrer febre, uma congestão, quadros típicos de um resfriado, de uma gripe, de um resfriado comum para a criança. 2, 3 dias após o início dos sintomas do trato respiratório, mais ou menos 1/3 desses pacientes vão propagar essa infecção para o trato respiratório inferior e aí sim causar bronquiolite. E aí ele se manifesta com tosse, taquidispneia, sibilos, roncos, batimento de asa de nariz, né? E você vai ter uma hiperinsuflação do pulmão desenvolvida à medida que o ar vai ficando para trás dos bronquíolos obstruídos. Então, você tem uma patologia obstruída, uma patologia obstrutiva, respiratória obstrutiva, com retenção de ar que não consegue sair do pulmão desse paciente, né? O ar aprisionado nos alvéolos, ele pode ser absorvido, vai resultar em atelectasia, que é uma complicação que você pode ter nesses pacientes, né? E o aumento do trabalho respiratório, o declínio da função pulmonar,
ocorre devido à incompatibilidade de ventilação-perfusão, resultando no aumento de hipoxemia, né? O que vai fazer, né, o que você tem esse bronquíolo obstruído, causando esse processo respiratório obstrutivo, muito às custas de edema, secreção, que vai fazer esse processo obstrutivo. A criança pode melhorar, ou a criança acaba não tendo melhora, evoluindo ou com uma fadiga, ou por uma complicação pela patologia de obstrução respiratória, e acaba indo para a unidade de terapia intensiva. Em relação ao COVID, né, a gente já está falando há muito tempo sobre ele, então só relembrar algumas coisas para a gente aqui. Então, ele é um beta-coronavírus que foi descoberto na cidade de Wuhan, em dezembro de 2019, por isso esse nome que a gente encontra para ele aí, o COVID-19. Ele é o subgênero do SARS-CoV, da família Coronaviridae. O genoma dele já foi determinado e já foi publicado, né, e são uma grande família de vírus RNA envelopados, né, que vão causar também resfriado comum, a SARS é por coronavírus, a MERS também é causada por um tipo de coronavírus, né. O período de incubação do coronavírus é de 1 a 14 dias, com a mediana de 5 a 7 dias, e em criança, essa média é por volta de 10 dias que você tem de período de incubação. Em relação à transmissão, ela a transmissão mais importante, é a transmissão respiratória, né, é o modo dominante de transmissão. A transmissão entre as pessoas, como é que ela vai ocorrer? Vai ser contato direto ou indireto, ou próximo com pessoas infectadas, através de secreções infectadas, como saliva, secreções respiratórias, através das gotículas respiratórias que são expelidas quando uma pessoa infectada tosse, espirra ou fala. Você vai ter a transmissão aérea também, que ocorre em ambientes de saúde, né, durante o procedimento de geração de aerosol, por isso aquela preocupação toda em procedimentos dentro de unidade de terapia intensiva, ou mesmo no pronto-socorro, quando você precisa entubar esse paciente. No começo havia muita dúvida no tipo de oferta de oxigênio, de conduta que você faria, então, inalação, uso de cânulas nasais de fluxo normal ou de alto fluxo, ventilação não invasiva, criaram um certo temor por haver uma transmissão aérea importante, né? Então, por conta disso que são tomadas as medidas e todos os cuidados que a gente tem na condução inicial e posterior desse paciente, e que no começo até atrapalhou um pouco, até a gente entender melhor o que a gente podia e que não podia fazer, e principalmente em criança, o quanto que era essa transmissão, né? E o que resultava no próprio tratamento que a gente oferecer nessa criança, tá? No caso da gente, da pediatria. Além desses dois tipos de transmissão, você pode ter através de vômito, da transmissão fecal-oral, você pode ter transmissão por outros fluidos corporais, existe também a transmissão vertical e a transmissão nosocomial. Em relação à fisiopatologia, é importante a gente ressaltar aqui a forma como o vírus vai penetrar e vai se espalhar dentro do organismo. Então, ele precisa desse receptor, que é a enzima conversora de angiotensina 2, e a gente tem que chamar a atenção que ela tem uma menor expressão no epitélio nasal dos menores de 10 anos. Então, essa é uma das teorias que colocam o baixo número de pacientes e o baixo número de sintomas que a gente tem na criança, a própria gravidade, por uma diminuição, que a criança tem esse receptor de forma diminuída, e um outro receptor que está relacionado com a fusão e incorporação também do vírus, seria a serina protease transmembranar 2, né? E ela tem uma maior expressão em pessoas negras, o que é meio compatível com os dados que a gente tem na literatura em relação aqui aos casos no Ocidente, principalmente nos dados que a gente vê nos Estados Unidos, com uma população afrodescendente bastante acometida nesses casos, e às vezes até com maior gravidade. Em relação à gravidade, o National Institute of Health faz essa classificação, que eu trouxe para apresentar para vocês. Então, você tem a infecção assintomática ou pré-sintomática, que são as pessoas que têm o teste positivo, né, mas não apresentam sintomas consistentes com COVID. Você vai ter a doença leve, as pessoas que apresentam qualquer dos sintomas relacionados, mas sem falta de ar, dispneia ou imagens de alteração ao raio-x. Então, seria a presença dos sintomas sem quadro respiratório ou sem alteração ao exame radiológico. A doença moderada seriam pessoas com evidência de doença respiratória baixa, né, por avaliação clínica ou de imagem e uma
saturação maior, mas mantendo uma saturação maior do que 94% em ar ambiente. A doença grave serão pessoas que têm a frequência acima dos 30 respirações por minuto. No caso da pediatria, como a gente tem variação, vai ser acima do percentil 50 para a faixa etária daquela criança avaliada. Uma saturação menor do que 94% em ambiente e uma relação de PO2 e FeO2 menor do que 300, ou a presença de infiltrados pulmonares acometendo mais do que 50%. E aí você tem a avaliação tanto do exame de raio-x e principalmente a tomografia computadorizada de tórax, que é utilizada para fazer esse tipo de avaliação. Você vai ter ainda o paciente com doença crítica, que são os quadros com insuficiência respiratória, choque séptico e ou disfunção de múltiplos órgãos e sistemas. E ainda uma outra classificação que eu acho interessante, que é a de sintomas persistentes ou disfunção orgânica após o COVID agudo. Né? Então, são pessoas que apresentam sintomas persistentes ou disfunção orgânica após a doença aguda, também como uma síndrome pós-aguda do COVID-19, ou também conhecida como COVID longa. A apresentação clínica da COVID, né? Então, os sinais e sintomas, eles são muito parecidos com outras infecções respiratórias virais, ele é um vírus respiratório, né? Então, você precisa de um alto índice de suspeita para você fazer esse diagnóstico clinicamente com COVID. Então, na verdade, o que acontece, no momento, todas as crianças, todos os pacientes que chegam com um quadro respiratório, falando especificamente dos quadros respiratórios, você passa a suspeitar que esse paciente passa a ter COVID e necessariamente vai acabar tendo que testar esse paciente para ver se ele é positivo ou se ele é negativo, né? As evidências sugerem uma apresentação mais branda ou assintomática na maioria das crianças, com baixa taxa de doença grave e mortalidade, né? Então, a gente não tem uma apresentação muito importante em criança, o número é bem menor do que a gente tem no adulto, e isso eu considero como, se a gente teve algum momento de sorte em relação a essa pandemia, foi essa apresentação em relação aos pacientes pediátricos. Se a gente tivesse uma apresentação como a gente está encontrando no adulto, ou 50% do que a gente encontra nos adultos, eu acho que a situação ia ser catastrófica, visto a infraestrutura que a gente tem para o tratamento de paciente pediátrico grave. Eu não sei se a gente ia conseguir dar conta desses pacientes, ainda mais se baseando na experiência que a gente já tinha antes da pandemia, né, na sazonalidade da bronquiolite viral aguda. Eu estou formado há 30 anos, estou há 29 anos aqui na Unicamp, e há pelo menos, tirando os 2 últimos anos, há 28 anos que a gente vive toda essa sazonalidade, período de outono e inverno, um período de UTIs lotadas, com uma taxa de ocupação acima do que a gente tem, mais de 100% de ocupação, com ocupação de enfermarias, alas de pronto-socorro, e até pacientes com bronquiolite evoluindo para óbito, às vezes devido a uma assistência não muito adequada, que é esse cenário que a gente vê hoje com os adultos em uma proporção imensamente maior. Em relação ainda às crianças, e o que existe na literatura, não são dados muito fortes, com níveis de evidências muito importantes, né? Mas é dito que as crianças menores de 1 ano e adolescentes entre 10 e 14 anos têm o maior risco para desenvolver doenças graves, né? E a gente está falando aqui, eu não vou falar sobre a doença inflamatória, sobre a mísca, eu vou falar apenas dos quadros respiratórios, né? E os fatores de risco para doença grave vão incluir comorbidades, então são pacientes com comorbidade, e a maior carga viral. Só para a gente mencionar da comorbidade, já colocando alguma experiência do serviço, por surpresa nossa, desde que a gente começou os casos, a pandemia se iniciou, a gente tinha muito medo que os nossos pacientes com comorbidade evoluíssem com quadros de COVID, isso não se mostrou, né? Nem nos pacientes com quadros respiratórios crônicos, pacientes com fibrose cística, a gente não teve internação, a gente é centro de referência para esses pacientes, e a gente não teve aumento, não teve nem caso descrito, pelo menos na UTI, que esses pacientes tenham internado, né? Então, é esse dado da literatura, mas o que a gente vem vendo na nossa prática muda um pouco em relação ao que é descrito na literatura. Em relação aos sintomas, o sintoma mais comum é febre e tosse, você também pode ter sintomas gastrointestinais, como náuseas, vômitos e diarreia, né? E outros sintomas relacionados, dispneia, congestão nasal, rinorreia, erupção cutânea, conjuntivite, fadigas, pode ter dor abdominal e até mesmo sintomas neurológicos.
eu fiz questão aqui de frisar os principais sintomas que vão fazer com que a gente tenha confundimento com as doenças respiratórias virais, né, principalmente com a bronquiolite, que é o tema da apresentação que a gente está fazendo hoje aqui para vocês. Só para a gente mostrar a diferença do adulto e da criança, então aqui são as manifestações clínicas do adulto e das crianças, você vê que a manifestação é muito pobre na criança, então ela é paucissintomática, pode-se dizer assim, o adulto é de uma apresentação maior, e parte disso, como eu falei, está sendo descrito lá por conta da diminuição dos receptores de conversão de angiotensina, que são menores nas crianças do que nos adultos, e faria com que a infecção não se apresentasse de forma tão sintomática como a gente vê se apresentando nos pacientes adultos. Em relação às co-infecções, elas podem ser mais comuns nas crianças. Então, em estudos americanos e italianos foi documentado que 6% das crianças podiam ter co-infecção, sendo os patógenos mais comuns o vírus sincicial respiratório, que é de interesse para a gente, que é o principal vírus que causa a bronquiolite, né? O rinovírus, também é outro vírus associado à bronquiolite, mas sem tanta expressão quanto o vírus sincicial respiratório, o Epstein-Barr, enterovírus, influenza, e chama atenção também as infecções em comum, a co-infecção com o pneumococo, como uma bactéria representando aqui dentro das co-infecções que você pode apresentar. Então, isso significa o quê? Não necessariamente que eu tenha um diagnóstico naqueles locais onde eu consiga ter um painel viral, ou pelo menos a identificação viral do vírus sincicial, não exclui que eu não possa ter a infecção por coronavírus. Então, medidas como foram aventadas em alguns momentos e volta a ser aventadas em outras situações, se você faz o teste, você tem uma positividade para o vírus sincicial, que isso já excluiria o coronavírus, isso não é uma verdade. Você pode ter infecção para os dois, então o isolamento, a saída de um isolamento do paciente com quadro respiratório, ele vai se fazer através da identificação ou não do Covid-19, e não pela co-infecção que esse paciente, por outra infecção, porque ele não exclui uma co-infecção para esse paciente. Em relação ao tratamento do Covid, a gente ainda está num terreno muito pobre, né, muitas dúvidas no tratamento, principalmente em pediatria, a gente tem poucos casos, a gente tem até mais uma discussão de tratamento quando a gente fala da síndrome inflamatória, mas da doença respiratória dos quadros agudos do paciente com Covid, a gente não tem nada muito definido. A gente sabe que a gente vai fazer um uso de corticoide para pacientes que apresentam quadros graves, quadros respiratórios graves, né? Então, esses pacientes, a gente segue mais ou menos o tratamento do adulto. Não existe uma definição mais de intubar esse paciente precocemente, então você vai avaliar esse paciente, vai fazer o suporte de oxigênio necessário para ele. Existe discussão em relação à anticoagulação, né? Isso também é avaliado quando o paciente é grave, se vai ser introduzido ou não, e faz-se avaliação laboratorial desse paciente também. E a outra coisa que teria para ser usada, mas a gente não tem disponibilidade no nosso meio, seria o uso do antiviral, o Remdesivir, é um dos antivirais utilizados, que tem sido preconizado para o tratamento do coronavírus, mas a gente não tem a disponibilidade desse tratamento aqui na nossa realidade. Bom, qual que é a situação que a gente tem no momento em relação, em pediatria, ao coronavírus e as bronquiolites e as internações? Então, em relação às internações em UTI, elas foram diminuídas significativamente, as internações por bronquiolite também acompanharam essa tendência. E o que está relacionado com essa diminuição? As medidas de isolamento social, uso de máscara, né, e os lockdowns que a gente tem feito, né, então, o isolamento social que tem sido feito. Então, esse processo em relação às doenças, ao Covid, ele repercutiu, como era de se esperar, nas doenças infecciosas virais, porque elas têm o mesmo tipo de transmissão. Então, as medidas que você tomou fez com que caísse o número de internações na UTI, e com isso fez com que caísse o número de internações com bronquiolite em terapia intensiva. E como é que isso se mostra no mundo e no Brasil? Então, eu trouxe alguns estudos para mostrar para vocês. Isso aqui é um estudo francês, publicado no ano passado, onde ele faz uma avaliação após o lockdown, né? Então, a setinha aqui mostra a queda que você tem em todos os processos de procura de pronto-socorro, de
recurso pediátrico na França, né? Então, houve uma diminuição de 68% nas admissões, né, na procura dos serviços de pediatria, e uma redução de 45% nas internações dos pacientes pediátricos após o lockdown na França. Esse é um estudo também francês, onde eles fazem uma abordagem da bronquiolite em si. Então, eles calcularam qual seria quantas internações você teria por Covid e quantas você teve, na realidade, após as medidas tomadas. Então, você observa na linha vermelha o que era previsto e o que foi encontrado. Então, o que eles encontraram é que foi previsto, o que era previsto foi 82%, cerca de 80% menor do que previsto, sendo assim uma queda importante e drástica nos pacientes internados por bronquiolite lá em Paris. Tá? Esse terceiro estudo é um estudo publicado por um grupo belga, né, que mostra a mesma coisa, que são os anos precedentes da pandemia, e quando você vai ver o ano da pandemia, você vê uma queda absurda em comparação com os outros anos, né, mostrando de novo também a queda na internação dos pacientes com bronquiolite. Aqui, do ponto de vista de números, né, você vê aqui no ano de 2019, o quanto que você tinha de internação e o quanto você passou a ter, né, de internação nesse período. Então, mostrando essa queda, e os autores colocam que esses dados sugerem que doenças infecciosas como a bronquiolite, elas não se tornam epidemias reais quando a transmissão é inibida por intervenções não farmacológicas praticadas por adultos e crianças mais velhas. Essas descobertas lançam uma nova luz sobre a medida de prevenção e controle de infecções que podem reduzir a carga sobre o nosso sistema de saúde em temporadas futuras de bronquiolite. Então, em um momento, quer dizer, o que a gente pode já, só fazendo uma discussão breve aqui sobre esse assunto, é a nossa realidade, né? Então, a experiência que a gente adquire com o coronavírus, ela já reforça algo que a gente já sabia previamente, né? Mas esse reforço a gente tem que trabalhar com ele em algum momento, em pós-pandemia, esse período vai ter que terminar em algum momento, e em relação aos nossos pacientes, a gente revê como a gente, como sociedade médica, representativa dos médicos, Sociedade Brasileira de Pediatria, as universidades, a Unicamp, se colocar frente aos pacientes com bronquiolite e a comunidade, né? A gente está cansado de falar que recém-nascido não é para ficar recebendo muita visita, que não é para ficar em ambiente aglomerado, que crianças até 6 meses não precisam ficar nesses ambientes aglomerados, né? Você tem a licença maternidade, onde essas crianças não precisam estar nesses pelo menos 6 primeiros meses frequentando creche, frequentando culto, frequentando igreja, elas não precisam de aglomeração. E os dados que a gente está apresentando aqui em relação ao coronavírus, eles reforçam esse processo aí em relação aos pacientes com bronquiolite viral aguda. Aqui é um estudo norte-americano, também publicado no passado pelo pessoal de Harvard, que mostra a mesma tendência. Então, o número de internações baixas e o número de bronquiolites também caindo de forma importante, né? A gente só está enfatizando a bronquiolite, mas tiveram outras doenças que também tiveram essa queda por conta das medidas tomadas em relação à pandemia. Esse é um trabalho publicado esse ano, ele é um estudo que mostra uma avaliação dos Estados Unidos como um todo, onde eles fazem uma análise depois que o governo federal anuncia as medidas de restrição, né? Então, você já tinha algumas medidas tomadas pelos estados, pelos governadores, e a partir de março eles fazem, essa medida ela se torna nacional, ela se torna de um controle nacional federal, que faz com que você tenha uma restrição mais direcionada e mais dirigida por um poder central, né? Tornando isso de forma geral, né? Então, eles fazem uma avaliação do período pré essas medidas federais, os triênios antes e depois, os trimestres antes e depois, e observa o quanto que ficou esses pacientes em relação à bronquiolite. E o que você encontra é que eles fazem de todos os casos. Eu vou aqui mostrar para vocês só da bronquiolite uma queda absurda em relação ao número de pacientes que você teve de internação de bronquiolite quando você comparava com os outros anos e no mesmo período. Então, só para a gente chamar a atenção aqui, você vê que você tem uma diminuição importantíssima do número de pacientes internados com bronquiolite, com uma medida tomada de forma sistemática e geral no que se refere
ao distanciamento social e as medidas para conter a transmissão das gotículas desses pacientes. E no Brasil? Esse aqui é um estudo publicado no passado pelo grupo do Dr. Arnaldo Prata, que é um intensivista do Rio de Janeiro, junto com o Dr. José Colette Júnior, um colega aqui de São Paulo. Eles fizeram um estudo avaliando, foi numa rede privada, a maioria dos casos foi em rede privada, não foi em rede pública, de uma rede privada de hospitais no Brasil, né? E no estudo eles mostram a mesma tendência. Então, a partir do momento que a gente toma as medidas de restrição, cai o número de internações e quase zera o número de internações em bronquiolites nesse período pós-infecção. Foi colhido dados por um período que vocês veem aí de 3 meses, né? E você vê o que acontece quando as medidas foram tomadas, e naquele momento, em 2020, essas medidas foram, como havia um desconhecimento e um medo maior pelo que estava acontecendo, elas foram assumidas de uma forma mais forte, com a população tomando essas medidas de forma mais, vamos dizer, medrosa. Então foi aceito essas medidas de uma forma melhor do que a gente tem observado no decorrer da pandemia. Esse aqui é um outro estudo, aqui ele é o pessoal do Rio Grande do Sul que fez esse estudo, né, faz parte do estudo aqui o Dr. Renato Stein, que trabalha lá em Porto Alegre com doenças respiratórias, e ele faz essa avaliação dos quadros de bronquiolite. Então, o que ele observa é a mesma coisa, internações diminuindo e a queda das internações por pacientes de bronquiolite, mostrando o mesmo padrão que você tem encontrado no mundo e confirmando que essas medidas, elas reduzem a infecção, né? Então, aqui, só para a gente ver em números, a gente tinha, em 2019, aqui no Brasil, cerca de 25.500, e você parte para 4.000 internações no mundo inteiro, no Brasil inteiro, por causa de bronquiolite, uma queda significativa, demonstrando aí o que as medidas de restrição são capazes de fazer. E na conclusão do estudo, a incidência da internação relacionada à bronquiolite reduziu acentuadamente, como foi mostrado nos outros estudos, né, após as medidas de distanciamento social. E até onde sabemos, tais mudanças epidemiológicas em hospitalizações relacionadas à bronquiolite, né, nunca foram relatadas anteriormente, porque essas medidas nunca foram feitas de forma tão importante. Então, esses dados, eles fornecem uma evidência nova e significativa do enorme impacto de medidas de distanciamento social na redução da disseminação de vírus relacionados à bronquiolite. Então, essas medidas, elas vão reduzir o quê? Principalmente, você vai ver diminuição de pacientes internados, né, com risco, com sofrimento para essa criança. A bronquiolite é uma doença que, quando bem conduzida, ela não é para evoluir, a maioria delas não evolui para óbito, né, mas ela tem todo um custo social de internação desse paciente, de um sofrimento desse paciente e da família. E você tem um custo enorme com a internação desses pacientes, né, e quando a estrutura não está bem montada, como vem acontecendo sistematicamente, esse risco de mortalidade ele acaba aumentando por uma condição que esse paciente acaba sendo atendido num local onde não é o mais adequado, que é fora da UTI, isso para os casos mais graves, tá? Bom, eu vou aqui agora apresentar alguns casos na literatura, uma descrição de casos, e o que tem na literatura que fala sobre bronquiolite e Covid-19, tá? Então, não tem nada muito importante, são poucos trabalhos, mas são relatos do que realmente um trabalho sistemático bem feito. E nessa procura eu achei, assim, esse artigo aqui, que é uma comunicação curta, um short communication, que foi publicado no Pediatric Critical Care, de uma colega aqui do estado de São Paulo, trabalha em Guarulhos, num hospital público, onde ela faz uma avaliação dos pacientes com Covid, e ela mostra que no serviço dela foram internados 32 pacientes, 6 tiveram co-infecção com vírus sincicial respiratório, né? Desses pacientes, uma quantidade muito pouca acabou evoluindo para a ventilação mecânica, mesmo os pacientes com vírus sincicial respiratório. Na minha visão, pelo número aqui, é difícil fazer uma comparação entre os grupos, mas você vê que quando teve a co-infecção, os principais afetados foram pacientes que tinham comorbidade, que já é um dado aqui apresentado anteriormente, né? Quem evoluiu para óbito foi um paciente que não teve comorbidade, com infecção, né? E todos os pacientes que tiveram a co-infecção pelo vírus sincicial, eles não evoluíram para óbito, né? E só teve um desses pacientes que acabou evoluindo para ventilação mecânica e cuidado em terapia intensiva,
né? E nesse paciente que evoluiu para óbito, chama atenção que ele tinha uma comorbidade, né? E não tinha co-infecção, né? Então, falar que a co-infecção, por isso aqui você não tem como dizer, pelo número já não tinha como dizer, mas é um dado que já fala, ó, a co-infecção não foi importante, o paciente que não tinha, pelo menos no que foi avaliado de vírus, aqui só foi sincicial, né, parece que não tem alguma interação, mas pelo menos a correlação de sincicial e coronavírus, nessa amostra pequena, não mostrou uma piora significativa, apesar do número ser bem baixo, tá? Agora eu vou apresentar 2 casos clínicos que são relatados, porque não existe muito dado na literatura, muito estudo, porque a gente tem pouco caso. Esse é um estudo suíço que faz um relato de casos sobre bronquiolite e o Covid-19. Então, era uma criança, um lactente de 11 meses, que apresentava febre, um quadro respiratório presente, tinha uma história médica normal, com exceção de 4 episódios de infecção do trato respiratório inferior, sendo que um desses foi uma bronquiolite por vírus sincicial respiratório. Ele, nesse momento aqui da internação, precisou de intubação pela insuficiência respiratória, por uma hipercapnia iminente, e foi imediatamente transferido para a UTI do serviço. Eu chamo a atenção que já começa um caso onde ele vai descrever um quadro respiratório, mas é uma criança que parece uma hiperreatividade, o que a gente chamava de lactente chiador, né, ou uma doença pulmonar obstrutiva crônica, mas é aquele paciente que já teve e tem uma história pulmonar prévia, não é um paciente com um quadro agudo, então não é um quadro de bronquiolite viral aguda que esse paciente apresenta quando interna, tá? A ventilação, ela se mostra, eles colocam, né, isso aqui é a descrição deles, né, então se mostra extremamente difícil, colocando aqui uma pressão inspiratória de 40, um PEP de 8, um volume corrente que varia de 7 a 9,5 ml por quilo. Na experiência que a gente tem dos quadros que a gente já tratou, de bronquiolite viral aguda, não são parâmetros que a gente não encontre nos nossos pacientes. Os pacientes graves, eles vão precisar de variáveis elevadas, principalmente no que se refere a pico. Então, os quadros graves que a gente apresenta só de vírus sincicial não são muito diferentes dessa ventilação que está aqui, tá? Na chegada, ele apresentava ausência de murmúrio, apresentava um tórax silencioso, apresentava uma saturação de 89, uma relação PaO2-FiO2 de 62. Taquicárdico, né, mas cardiologicamente, do ponto de vista cardiovascular, ele estava estável. E mostrava uma gasometria com uma acidose respiratória importante, com 140 de PCO2, uma retenção importante, com 6,88 de pH, indicando intubação, quadro obstrutivo e que precisava de internação. O raio-x só mostrava uma hiperinsuflação, mostrava áreas de atelectasia e não tinha os sinais de imagem que fossem característicos de doença provocada pelo COVID, né? E o tratamento, eles fizeram um tratamento com corticoide, uso de beta-2 intravenoso e fizeram até uso de magnésio, não teve um efeito importante. Essa conduta a gente vê que eles direcionam muito para um paciente já crônico, como se fosse um paciente asmático, um DPOC, né? Um paciente que a gente chama aí do lactente chiador, que você vai fazer esse quadro, né? Se estabiliza após 12 horas, mas precisou de uso de bloqueador neuromuscular e de uma ventilação manual para você estabilizar, para atingir uma CO2 aceitável, né? Com 5 dias ele é estubado e durante a evolução, na convalescência do quadro, foi notado uma erupção maculopapular transitória inespecífica que afetava principalmente o tronco. Dos diagnósticos, ele foi pesquisado para vírus, foi pesquisado para o COVID, foi sistematicamente pesquisado para COVID e, para surpresa dos autores, no 8º dia de internação é que ele apresenta o PCR positivo para o COVID. Os exames laboratoriais não mostram uma alteração significativa, está até melhor no momento em que você faz o diagnóstico da presença do SARS-CoV-2 no paciente, tá? O que os autores colocam em relação a isso, né? Em relação a esse paciente, né? Eles chamam atenção para os pediatras intensivistas que suspeitaram de um caso de COVID que podia causar bronquiolite com risco de vida ao paciente. Então, eles sugerem manter um alto nível de suspeita de COVID, independente do teste SARS-CoV-2.
negativo, né? Independente do PCR negativo, quando outras causas de bronquiolite não são identificáveis. Né? Ele coloca ainda que ainda está em discussão o diagnóstico correto, tem implicações terapêuticas iniciais, ou se o benefício limitará a realizar a continuidade das precauções de segurança adequadas. Eu discordo em algumas coisas do quadro, eu não chamaria esse paciente de uma bronquiolite pelo COVID-2. Eu acho que é muito mais uma hiperreatividade de causa viral, né, onde o COVID-2 pode estar correlacionado a isso. Né, mas eu não sei se dá para dizer que é uma infecção por conta do COVID causando a bronquiolite. Né? E acho interessante essa conotação, esse dado que ele coloca em relação a você não deixar de suspeitar. Nem que você não tenha outra causa, mas mesmo que você tenha outra causa, porque você poderia ter com infecção, como a gente já comentou. Né? E que foi um diagnóstico tardio. Eu vou mostrar mais na frente, mas a maioria dos nossos pacientes, eles chegam, a gente faz o teste com o tempo previsto, vem negativo, a gente tira do isolamento. E nesse caso, ele mostra que no 8º dia, ele faz o PCR positivo. Esse outro aqui é um caso também de COVID, né? E aqui com infecção pelo vírus sincicial respiratório, trabalho publicado por um grupo chinês, né? O caso é lá da China. Então, uma criança de 2 meses, um lactente menor, apresentava tosse e chiada há 3 dias, dispneia nas 12 horas, negava sintomas gastrointestinais, foi tratado com sintomático, mas não houve melhora e ele foi levado para o pronto-socorro pela mãe. No primeiro dia de internação, ele acabou sendo internado, mostrava uma frequência respiratória aumentada, uma frequência cardíaca aumentada, uma PA adequada, com uma saturação de 89%. O exame cardiológico era normal, exame abdominal normal, só que um fígado que também não chamava muita atenção, 2 centímetros, que o quadro respiratório poderia estar relacionado a isso. Exames laboratoriais, nada que chamava atenção, mas na pesquisa viral, ele veio com VSR positivo. Gasometria também sem nada que chame muita atenção, sem uma retenção de CO2 não muito diferente. Os exames que eles escolheram de imunoglobulina e complemento também sem muita alteração, tudo dentro da faixa normal, e um lactato de 5,4, um pouco aumentado. Foi feita uma tomografia de tórax, e que o laudo deles, eles colocam como essa consolidação em parte inferior do pulmão. Eu tive a oportunidade de discutir esse caso em outra oportunidade com uma colega pneumologista de adulto. Ela fala que tem alguma alteração, mas nada que chame tanta atenção. Eu vou mostrar uma outra tomografia desse paciente e fica mais claro essa visão da pneumo que a gente teve do caso. Né? Então, ele foi diagnosticado a partir dali como uma pneumonia, foi colocado em CPAP, um modo considerado como uma ventilação não invasiva para esse paciente, iniciado antibiótico com uma cefalosporina de 3ª geração, né, por suspeita aqui da tal pneumonia. As culturas vieram negativas, né, mas foi tratado assim mesmo, foi oferecido para esse paciente imunoglobulina, corticoide, né, e embora o resultado tivesse negativo, eles fizeram até inalação com interferon. Então, você vê uma batelada de condutas que não tem nada a ver com uma bronquiolite por vírus sincicial respiratório, né? Eles não tinham nem diagnóstico de COVID e já começaram um tratamento, mesmo na suspeita, mesmo negativo, para a própria COVID, aparentemente, aí do que eles fizeram, né? No 5º dia, houve uma melhora das condições, ele foi retirado do CPAP, e no 10º dia, foi feito o diagnóstico de COVID positivo para esse paciente. Tá? Então, mostra de novo aqui uma recuperação diagnóstica com um tempo próximo daquele quadro que a gente mostrou anteriormente, né? O outro foi 8 dias, esse aqui com 10 dias ele apresenta o COVID positivo. E esse paciente, se fosse o nosso paciente aqui, ele estaria fora de isolamento, porque o COVID inicial estava negativo. Isso aqui foi a tomografia repetida, então essa é a 2ª tomografia, eu não consigo ver uma alteração tão importante, então esse diagnóstico tomográfico, para mim, é um pouco complicado afirmar que teve ou não teve, e com quem eu conversei também não conseguiu fazer
tem grandes alterações, praticamente a mesma coisa nas duas tomografias, uma área um pouco alterada, um pouco mais de edema aqui nessa área, mas não configuraria nada assim tão importante. Então, esse foi o caso apresentado lá na China. Para a gente seguir aqui, para já terminar a nossa apresentação, vou apresentar para vocês o que a gente tem aqui na nossa unidade, o que aconteceu nesse período aqui na UTI pediátrica da Unicamp. Então, essa aqui foi a nossa taxa de ocupação em 2019 em comparação com a 2020. Só lembrando, para quem não está familiarizado, a nossa unidade, ela teve uma ampliação em 2019, desculpa. A gente tinha 10 leitos, a gente passou a 20 leitos em 2019, né? E a gente acabou tendo em 2019 uma taxa de ocupação com 71%, 70% praticamente, né? Então, você vê aqui na linha rosa como foi a nossa taxa de ocupação. E em 2020, a gente vinha mantendo a mesma taxa, com aumento já dessa taxa de ocupação, quando chega em abril, onde foi decretadas as medidas de distanciamento e isolamento, a gente tem essa queda. Então, a gente passa de 71% do ano de 2019 para 54% em 2020, né? Seguindo mais ou menos o mesmo padrão que a gente viu nos outros países, com uma diminuição de pacientes internados em unidade de terapia intensiva. Só quero chamar a atenção que nesse período em que diminuiu essa internação, isso é para se pensar quando essa pandemia estiver controlada, foram fechados 15 leitos de terapia intensiva pediátrica aqui na região de Campinas, e foi fechado, inclusive, a enfermaria de pediatria no Hospital Estadual de Sumaré, que a gente tomava conta aqui da Unicamp. Então, medidas que foram tomadas e que isso pode ter uma repercussão mais tarde em relação ao que vai vir a acontecer, porque não sabemos se isso vai ser retomado para a pediatria ou vai ficar da forma como se manteve, né? Então, aqui na Unicamp, a gente manteve os nossos leitos de terapia intensiva pediátrica, de enfermaria, houve um entendimento que precisava ter essa retaguarda, e assim o foi feito. Em relação às internações, só para chamar a atenção do tema que a gente está falando, a gente teve, então, 445 internações em 2020, contra 606 em 2019. A gente teve uma queda de 25% aí, mais ou menos. E em relação aos quadros respiratórios, a gente teve em 2020 82 internações contra 140, que foi quase a metade. Quase uma queda de 50% desses pacientes respiratórios, né? E em relação à bronquiolite, como é que a gente se comportou? Então, aqui eu trago para vocês as internações de bronquiolite em 2019, 2020 e o que a gente teve agora em 2021. Então, de 2019 para 2020, a gente caiu de 36 para 20 internações. São diagnósticos clínicos que a gente fez nesses 2 anos, não são diagnósticos com identificação viral. A gente teve uma queda de 44,5% nas internações de bronquiolite de 2019 para 2020. E nesse ano a gente já teve 20, que foi o total já do que a gente teve no ano passado, né? Sendo que dessas 21, desculpa, não são 20. 21 crianças internadas, ano passado a gente já tinha o teste para poder fazer, mas a gente não teve oportunidade de ser feito, né? Os pacientes de setembro para frente que a gente fez foram todos negativos. Esse ano a gente já teve 14 pacientes com vírus essencial positivo e tivemos um com uma co-infecção que também tinha o COVID positivo. E aqui é a amostra que a gente tem do ponto de vista visual do que aconteceu nos 2 anos. Então, aqui a gente tem 2019, 2020, onde a gente tem uma queda, e aqui é esse ano que a gente tem. A gente chega a 8 casos em março, mantemos isso em abril, e o que a gente vem observando nesse momento na UTI é a diminuição das internações de bronquiolite de novo, né? Coincidentemente, a partir desse período aqui, a gente tomou de novo as medidas de distanciamento social de uma forma mais severa, né? O que acaba resultando no não aparecimento da doença, e que é positivo no sentido de você não ter criança doente com bronquiolite. A impressão que passa, isso é só uma impressão pessoal, é que ele está aí, o vírus sincicial, ele se mantém. À medida que você abre o isolamento, diminui as medidas, ele vai explodir de novo. A tendência dele é subir de novo. Então, em qualquer momento, principalmente nos períodos de sazonalidade, quando você diminui essas medidas tomadas, o que a gente vai ter o aparecimento do vírus sincicial, né? Então, isso eu acho que é um dado importante, um dado para ser avaliado, e para as medidas que a gente possa tomar, mesmo a nível de
saúde pública em relação a como lidar com essas crianças numa faixa etária abaixo de 1 ano de idade, principalmente abaixo de 6 meses de idade, na condução dos casos de bronquiolite. Tá? E para terminar, eu trago para vocês o caso que a gente teve de co-infecção. É uma criança de 14 dias de vida, sexo feminino, ela foi pré-termo, sem antecedentes neonatais, com uma história de ter iniciado um quadro de 2 dias da internação com tosse, coriza, desconforto respiratório, com uma piora progressiva, negava febre ou queixas sistêmicas no período. No dia anterior à internação, foi levado ao serviço médico quando foi iniciado oxigênio através de tenda e iniciado ampicilina para essa criança. Aí, por conta da piora progressiva do padrão respiratório, chegou uma frequência respiratória em torno de 72, né? Uma saturação que ficava em tenda entre 93 e 96, né? E uma ausculta pulmonar que mostrava um padrão obstrutivo. Essa vaga foi solicitada para a UTI-NEL, mas como estava sem vaga na referência, ela acabou sendo transferida para a nossa unidade. De antecedentes neonatais, nada de importante, né, assim, significativo, era só filho de mãe diabético, né, mas sem outras referências, não precisou de intubação, oxigênio, reanimação, fazia uso de aleitamento materno desde a alta. E os exames laboratoriais da criança, nada que chamasse, assim, muita atenção, o raio-x de tórax só com um borramento e congestão perilar, uma gasometria apresentava uma acidose, mas sem uma retenção de CO2 significativa. Do ponto de vista de evolução desse paciente, então ele é internado na UTI, a gente, como dispositivo de oxigênio, a gente acaba colocando ele numa cânula nasal de alto fluxo. O raio-x de entrada é esse, o paciente apresenta um pouco de hiperinsuflação, é difícil nessa idade você falar em hiperinsuflação, mas você tem áreas aqui de atelectasia que esse paciente já apresenta. Tá? No segundo dia, vem o resultado do vírus sincicial, que era positivo, com o COVID negativo, né? Evolui no quarto dia para necessidade piora clínica, com uma necessidade de colocação em ventilação não invasiva, como uma tentativa de não ir para o tubo, mas que não se tem sucesso, e ele acaba sendo entubado no quinto dia, indo para a ventilação mecânica, né? Essa aqui é a radiografia, mantém aquelas aqui na intubação, mantém algumas áreas de atelectasia, né, sem uma área de condensação importante, acabou ficando com antibiótico inicialmente por conta dessas imagens e por conta da faixa etária que esse paciente apresenta, e pela gravidade do quadro evoluindo para intubação, acabou ficando com antibiótico. E as outras medidas para bronquiolite, as mesmas tomadas, precisou de ventilação mecânica, variáveis que ficaram estáveis, chegou a fazer uma necessidade de uma pressão expiratória um pouco mais elevada, próximo daquele paciente que eu mostrei para vocês. Ele é estubado no 11º dia de internação, é colocado em VNI, e no 13º dia ele apresenta um COVID positivo, né? Havia uma suspeita com queixas maternas, acabou fazendo queixas sintomáticas maternas, fez o teste nele, ele me apresenta o COVID positivo. Nesse momento, ele está estubado, ele é colocado na cânula nasal de novo no 18º dia, ele permanece 5 dias em ventilação não invasiva, não tomamos nenhuma grande medida, ele não teve piora, mas ele também não melhorava, ficava dentro da ventilação não invasiva. Por conta disso, e por um pouco de desconhecimento, apesar de ser colocado para os quadros graves, a gente acabou iniciando um corticoide nesse período, pensando no tratamento para o COVID para esse paciente. De exames laboratoriais também não apresentou nada de diferente em relação ao que ele apresentava, piora de exame, não apresentou nada. No dia 20, no 20º dia de internação, ele passa para o ambiente e depois ele é dado alta para a enfermaria, com esse raio-x na alta, que mostra uma melhora das atelectasias e desse quadro pulmonar. As dúvidas que a gente fica e perguntas que a gente faz em relação a COVID, a bronquiolite, durante esse período. Então, a primeira coisa, o COVID ele pode causar uma bronquiolite viral aguda? Da forma grave, não tem se mostrado. Então, não sei se a gente pode afirmar que ele pode causar uma bronquiolite viral aguda. Você tem coronavírus, alguns coronavírus, não Covid-19, causando, então ele é um candidato. Mas do que a gente tem visto, os nossos casos de bronquiolite não se confirmaram. Continuam sendo os agentes etiológicos prevalentes na descrição da bronquiolite, como
presentes mesmo em tempos de Covid, né? A gente precisa mudar alguma coisa no tratamento da bronquiolite por causa da Covid? Eu acho que não. Eu acho que a gente tem que continuar fazendo o que a gente já sabe, o que a gente demorou tanto tempo para conduzir os pacientes com bronquiolite e fazer a conduta que a gente está habituado. Na vigência do Covid, avaliar se alguma medida a mais precisa ser tomada visando esses pacientes com Covid. Mas eu acho que a gente tem que fazer o que a gente já sabe. Quando você vê aqueles outros relatos de caso, né, principalmente o chinês, onde faz um monte de coisa diferente, eu não vejo dessa forma. Paciente que nem para ventilação mecânica foi, eu não sei se há necessidade de uma intervenção dessa forma nos pacientes por ter uma co-infecção ou por ter Covid no quadro respiratório que você suspeita de bronquiolite, tá? Não há uma descrição desses quadros, pelo menos eu não achei, com uma alteração tomográfica pela infecção do Covid nesses pacientes dessa faixa etária. Então, é uma coisa para a gente verificar na evolução e ver como é que ela vai acontecer. A outra pergunta, as co-infecções por vírus inicial e Covid tornam o caso mais grave? Aparentemente, temos poucos casos para falar, mas aparentemente não, né? Mas acho que tem que ficar de olho. Acho que nesse momento não parece que ele tem uma piora com a infecção desses dois agentes para esses pacientes, tá? O isolamento, a gente deve se rever a bronquiolite, como a gente vai fazer, e isso eu acho que a gente tem que rever. Isso a gente tem que ver quando acabar a pandemia, do que a gente está fazendo, o que a gente aprendeu com o coronavírus, tentar fazer alguma coisa em relação à bronquiolite para tentar diminuir o número dessas internações, com cuidado da comunidade, visando que esses pacientes não precisam ficar o tempo todo em contato com outras pessoas, principalmente numa faixa etária até 6 meses de idade. Eu acho que isso precisa ser conversado, precisa ser discutido e precisa ir nessa direção, né? E em relação ao isolamento dos nossos pacientes no momento, a gente tem que pensar, porque a gente descreve aqui 3 casos, todos eles com diagnóstico tardio, com resultado tardio, né? A gente não teve nenhum caso com diagnóstico precoce nos pacientes com bronquiolite. Repensar isso dentro das condições que a gente tem, porque a gente também não tem muito isolamento para deixar os nossos pacientes. A nossa UTI, por exemplo, trabalha com 2 isolamentos e conseguiu dar conta nesse período de trabalhar com esses 2 isolamentos sem precisar fazer uma coorte, quer dizer, sem precisar deixar Covid fora dos isolamentos. Então, isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que pensar. E uma última pergunta, se a diminuição das infecções de vias aéreas pode, em algum momento, fazer com que as infecções por Covid se tornem mais graves. O que eu estou querendo dizer? À medida que você isola esses pacientes, a maioria dos pacientes com vírus sincicial respiratório, ou com bronquiolite, são quadros leves, mas são quadros de estimulação imunológica, não só para o quadro de bronquiolite, mas os quadros de doenças virais na infância. Se eu deixar essas crianças sem esse estímulo imunológico, que é normal, né? Será que a falta desse estímulo vai fazer com que os próximos casos tenham alguma gravidade maior, ou tornam esse adulto propenso a uma infecção pior, por conta de não ter tido uma estimulação durante a infância, né? Então, são só perguntas que a gente acaba colocando frente ao quadro atual que a gente tem encontrado. Era isso aí que eu queria apresentar, a gente fica disponível aí para perguntas. Agradecer a equipe da UTI pediátrica como um todo, todos os profissionais que trabalham lá, todos os residentes, né? Isso aqui é o nosso período, 2019, 2020 e aqui 2021, e a gente lá tentando fazer aí o nosso melhor aí para oferecer para as crianças o melhor também, sempre disponível para todo o departamento em relação à discussão, trabalho científico, o que for, para produzir alguma coisa aí para a nossa faculdade, para o nosso Unicamp. Muito obrigado.